todos. É com muita gratidão que eu aceito o convite, embora ainda as minhas muitas imperfeições, é a oportunidade que eu tenho de estudar um pouco mais e tentar, de alguma forma, me elevar acima daquilo que já fui. Quando nós estamos a caminho, e todos estamos, o grande desafio não é ser melhor do que este ou do que aquele, mas é continuar, apesar das dificuldades, procurando entender, procurando processar as informações, os desígnios de Deus. Eles são justos, sábios, e por muitas vezes nós não os entendemos e discutimos, eu vou dizer assim, mentalmente, por que eu, por que comigo, por que agora, e com o tempo, a verdade, a mansidade, vai tomando conta do nosso espírito e a gente percebe, porque sim, porque está na hora. Com relação a este tema que me foi dado, eu trago aqui 4 referências para nós podermos, de alguma forma, trabalharmos juntos, entendermos juntos essas questões que são fundamentais. Há mais de 20 anos eu entrei atrás de uma porta. Eu gosto de relatar que eu moro na cidade de Osório, na mesma rua, desde que fui para Osório, há 43 anos atrás. E por mais de 20 anos eu passei por uma porta, que é a porta da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e não tive nem desejo de entrar, nem curiosidade, nem nada, era só mais uma porta. Até que um dia, por N questões, eu adentrei. E talvez aqui estejam alguns pela primeira vez. Na primeira vez que eu ouvi alguém falar lá no sábado de tarde, eu questionei algumas coisas que eu não entendi. Aí, em vez de desistir, no sábado seguinte eu voltei para ver o que eu não tinha entendido mesmo. E em algumas vezes eu questionei que eu não concordei. E eu voltei para ver se eu que não tinha entendido. E se passam mais de 25 anos dessa situação, onde eu me encontro hoje no movimento espírita, e cada vez que um tema é dado, a gente consegue, de alguma forma, visitá-lo com outro olhar, um olhar renovado, mais completo, mais dilatado, Então, dar de graça, o que de graça recebeste, eu pego como referência o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, de 1859. Como a gente tem pouquinho tempo, são só referências, e eu convido vocês a buscar desenvolver essa leitura nessas referências, Eu pego o Livro dos Espíritos na questão 459, porque quando nós vamos falar dar de graça o que de graça recebeste, o Evangelho vai falar de 2 situações, o dom da cura e o da mediunidade. Eu vou me deter menos no dom da cura, por uma questão de que Deus curava, através de Jesus. Jesus curava com o auxílio de Deus e seus discípulos com o auxílio de Jesus. E hoje, a cura está muito envolvida com a prática médica, que eu não vou questionar. Eu mesma sou da área da saúde, sou psicóloga, eu tenho uma clínica, então o dom da cura, ou da cura possível, eu vou deixar para uma outra oportunidade, embora esteja dentro deste tema. Mas a mediunidade é um tema onde as pessoas se interessam, têm curiosidade, e não sei se aqui, mas lá na casa, que é a Caridade de Osório, a Casa Espírita, muitos chegam para o estudo e querem começar pela mediunidade. Querem saber quanto tempo leva para ir para a mesa mediúnica e trabalhar com mediunidade antes de conhecer o estudo sistematizado que leva até lá. Então eu vou me deter um pouquinho mais na mediunidade, mas começamos com o Livro dos Espíritos, na questão 459, que diz assim, literalmente: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta Kardec para a espiritualidade. E a espiritualidade responde: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A gente consegue, a partir daí, entender que muitas
sentimento nosso, pensamento nosso, sofrimento, né? Sentimento, sofrimento, pensamento, nem sempre é. Às vezes a gente é canal, né? De caridade, de poder auxiliar algum espírito sofredor. Isso funciona para o bem também, né? Muitas vezes somos assediados por bons espíritos que não nos obrigam a coisa alguma. Eles nos sugerem. Nós permitimos, tanto para o bem quanto para o mal, ser influenciados mais ou menos por esse ou por aquele. Assim como a gente faz com as músicas que ouvimos, ou com a conversa, né, com o outro, muitas vezes nós influenciamos o outro, às vezes o outro nos influencia, porque o que nos separa da espiritualidade é só a materialidade, porque somos espíritos, estamos encarnados, né? Mas somos espíritos e mantemos uma comunicação, às vezes bastante frequente, com a espiritualidade, seja consciente ou não. No livro dos Médiuns, no capítulo 14, nós vamos encontrar, isso eu deixei marcadinho, ou não? Tiraram daqui. Às vezes acontece, a gente quer falar uma coisa e bem outra, né? Enfim, aqui diz que todos somos médiuns, tá? É uma aptidão, não é um dom. Em algumas traduções a gente vai encontrar a palavra dom, né? O que às vezes a pessoa acaba, de alguma forma, misturando com os privilégios, né? Mas não, é uma aptidão, uma habilidade. Como todas as outras que temos, alguns de nós, eu não tenho essa, têm ouvido musical, né? Tem pessoas que ouvem uma nota musical e sabem qual é o tom, sabem qual é, né? Tem pessoas que olham uma paisagem e conseguem reproduzir numa tela, né? Porque o olhar tem o dom de detalhes, assim. Alguns de nós têm o dom da fala, outros quase não falam. Isso não quer dizer que não elabore um pensamento, às vezes até melhor, né? E aqui eu queria já fazer um parênteses que, como todos os dons que nós temos, se fizermos mau uso, não será tirado. Mediunidade não é diferente, né? Ela vem para servir, primeiro a nós mesmos, os médiuns, e por extensão os outros, né? E se não fizermos bom uso, assim como no ouvido, que eu uso o sonzeira muito alto o tempo todo, todos os dias, em algum momento talvez eu, né, tenha diminuído a minha audição. Todas as outras faculdades físicas, assim também acontece. E mediunidade é uma faculdade física, embora de natureza espiritual. Nós temos uma ligação com a espiritualidade, a ciência estuda e, eu vou dizer, comprova que nós nos conectamos com a espiritualidade através da glândula pineal, que fica no centro do cérebro. Então, quando a gente vai estudar neurologia, neuropsicologia, nós vamos encontrar a glândula pineal ali, e ela tem uma função muito específica, muito especial. E quando foi, ao longo da história, possível fazer a dissecação e olhar, né, ali tem sílica. E eu me surpreendi, porque sílica, ela tem princípios, moléculas, enfim, de eletromagnetismo. Então, isso seria para um outro momento também, é bem complexo, mas é muito científico a mediunidade, né? Mas alguns têm mais, outros têm menos. Existem vários tipos, alguns são videntes, outros audientes, outros intuitivos, alguns escreventes ali e tal, né? Psicografam, enfim. Então, nós temos uma verdade aí de que todos somos médiuns. E essa semana, ainda na sexta-feira, a pessoa não sabia que eu vinha aqui, mas ela me conectou através do WhatsApp para me perguntar o que é médium esponja, né? Que é uma fala comum que a gente ouve, né? Dizer. E algumas pessoas que me procuram no consultório me perguntam, porque sabem que eu trabalho com a doutrina espírita, como é que eu separo uma coisa da outra, né? Para cada uma dessas questões eu tenho uma resposta específica. Gente, eu não separo, eu só não misturo. São coisas semelhantes de naturezas diferentes, então cada coisa na sua caixinha, né? Quem venha para saber, que nem essa moça sobre o médium esponja, eu vou falar de doutrina espírita.
quem vem no consultório falar de psicologia, por mais que às vezes eu enxergue, dentro da minha ótica, não dos meus olhos, que é uma obsessão, eu não vou falar disso. Não é? Por quê? Porque a obsessão ela vem através da mediunidade por similitude, por similitude. Eu vou no lugar onde falo de futebol se eu gosto de falar futebol. Eu vou no lugar que dança se eu gosto de dançar. Então, eu e a energia do lugar, aqui estão os que buscam essa energia. Os que não buscam não vieram. Né? Então, nós nos conectamos por semelhança, para o bem e para o mal. Quando eu digo para o bem e para o mal, não é o bem e o mal, mal. É para dar melhor ou para dar pior, vamos dizer assim, né? Então, todos somos médicos. No Evangelho segundo o Espiritismo, então, de graça recebemos, fala do dom de curar e o dom da mediunidade. E muito frequentemente, então, o privilégio, quando a gente entende que não é comprometimento. Não sei quantos aqui também são estudantes da doutrina espírita, bem interessante a gente estudar para compreender e não só acreditar, por isso que a gente chama a fé raciocinada, porque aquela que compreende faz sentido, né? Não apenas crê, né? Quando alguém pergunta se eu acredito, eu digo, eu não, eu tenho certeza, né? Porque a partir desses 20 e tantos anos, eu consegui refletir e de alguma forma fez sentido, faz sentido para mim, né? E na revista espírita, então, eu trago mais literalmente, porque aqui está redigido de uma maneira tão mais acessível. O que é a revista espírita, gente? É um jornal de estudos psicológicos da época de Kardec, ele era um editor, né? E acho que por 10 anos, talvez, não tenho certeza dessa informação, foram editadas revistas hoje encadernadas e a gente consegue, guardando, claro, a situação do contexto da França na época e do nosso contexto atual, mas muita coisa bem atual. E ele fala, então, na palavra dom, mas eu queria que a gente pudesse ouvir como um comprometimento, como uma ferramenta, né? Ele diz assim, o dom da mediunidade liga-se a causas ainda não perfeitamente conhecidas, lá no século XVIII, né? Nas quais o físico parece desempenhar uma grande parte. À primeira vista, poderia parecer que um dom tão precioso não devesse ser compartilhado senão com almas de escola. Muitas vezes a gente ouve falar, como assim? A pessoa lá não tem moral, como assim? Né? Devia ser só para gente mais evoluída. Né? Por isso que às vezes se confunde achar que tem mediunidade do que é evoluído. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Porque aqui vai dizer, ora, a experiência prova o contrário. Desde que se encontram potentes médiuns entre pessoas cuja moral deixa muito a desejar, enquanto outros, estimáveis sobre todos os aspectos, não possuem esse dom. Então, o critério não é elevação moral, é aptidão física mesmo, né? E aí, adiante um pouquinho, vai dizer assim, pela mesma razão, aquele que desfruta da mediunidade não poderia dele prevalecer-se, pois esse dom não é nenhum sinal de mérito pessoal. Né? A pessoa não ganhou aquilo que ela mereceu, ela recebeu da divindade porque ela precisou. É comprometimento, gente. Então, em vez de dizer, eu sou médium, olha, a gente deveria talvez dizer, eu sou médium. Né? Por algum motivo me foi dada uma ferramenta a mais para que eu possa, dessa vez, nessa encarnação, talvez fazer diferente da que eu fiz na anterior, talvez fazer melhor, talvez conseguir perceber, porque quando se trabalha com comunicação mediúnica e vem uma mensagem, não é para os outros, é para o medianeiro, né? Antes passa pela gente. Às vezes, aqui sentados, isso aconteceu comigo, e as pessoas relatam o que acontece com elas, a gente está sentado ouvindo uma palestra e a gente pensa assim, caramba, aquela pessoa devia ouvir isso, né? O esposo, o marido, o filho, o parceiro, né? Isso aqui eles deviam ouvir. Não, gente, é engano. Nós temos que ouvir, né? Nós temos que entender. O outro é a melhor versão dele mesmo, assim como nós somos a versão de nós mesmos. Então, na verdade, talvez a gente possa entender que vem, e aí tem uma outra máxima que eu vou ter um pouquinho mais adiante, que é a quem muito é dado, muito será cobrado. Então,
Então, quando a gente tem uma ferramenta a mais, a gente tem mais um compromisso de fazer certo dessa vez, né? Eis aí uma distinção capital que não se deve jamais perder de vista. A boa qualidade do médium não está na facilidade das comunicações. Muitas vezes é perturbação. Na casa espírita, às vezes, as pessoas mediunizam sem controle, né? Isso não é... Essa facilidade de comunicação, de não... E aí a gente volta para a questão do esponja, né? Qual que é a ideia? É bloquear esse negócio. Né? Eu não posso lidar com o problema do outro. Eu não posso pegar para mim resolver o problema do outro. Eu tenho que ser empático com o outro. Mas a trajetória dele é dele, a minha é minha. O que a gente consegue fazer daí em psicanálise é transferência, né? A gente consegue nos ver em algumas questões dele e certamente ele consegue nos ver como alguém que o orienta como se fosse outra pessoa, assim, às vezes o pai, a mãe, enfim, né? Isso é um termo freudiano de transferência que fala que sim, a gente aprende com o outro, né? A gente não precisa passar pela mesma coisa para aprender, né? Está unicamente, então, a distinção capital que não jamais... A boa qualidade do médium está unicamente na aptidão para somente receber coisas boas. Coisas boas não é coisas cor-de-rosa, é coisas com sentido, né? Coisas que fazem sentido. E aí precisa ter condição moral. Mas aí, antes um pouquinho, a gente disse que tem de tudo que é tipo de moralidade. Mas então, vem para que a gente evolua moralmente, né? Para exercer a mediunidade, então, no movimento espírita, nós precisamos de muito estudo e equilíbrio, né? E autoconhecimento, até para saber o que é da gente e o que não é. A gente chama de anímico, né? Aquela comunicação foi dada na mesa mediúnica é de mim, da minha alma, ânima, né? Da minha alma, ou isso é intercâmbio com a espiritualidade? Precisa de disciplina. Eu lembro que quando nós começamos a prática mediúnica, lá da onde eu venho, né? Era às quintas-feiras. Então, no primeiro momento, de uma forma até mais engessada, porque não compreendia bem, e hoje a gente sabe que a intenção, cuidava-se a roupa, cuidava-se o que comia-se, cuidava-se o que dizia, para chegar quinta-feira de noite na mesa e ser um bom canal, né, da comunicação. E hoje a gente sabe que a roupa está no corpo o melhor a gente faz, mas a intenção, né, a energia é que faz a diferença. Precisa de autoconhecimento e disciplina. Então, é ferramenta de auxílio ao próximo e para a própria evolução espiritual. Aqui foi dito do atendimento fraterno, né? Quantas vezes, antes da psicologia, né, a gente esteve no atendimento fraterno, acolhendo, ouvindo, sem críticas, sem julgamento, apenas criando aquela energia onde a pessoa se sente segura o suficiente para vir e esvaziar. Às vezes é o que ela precisa, né? E a partir daí, ao colocar em palavras, ela consegue perceber aquilo que dentro da cabeça se mistura, dentro do coração se mistura. E muitas vezes, né, uma historinha que se conta para confortar é o que a pessoa precisa. E agora eu me lembro assim, de uma situação de uma moça que veio de um outro município, o município de Osório, e em determinado momento foi fazer atendimento fraterno, eu estava lá. E a gente tinha a técnica de acolher, e era isso. Não era psicografar uma mensagem do além, não era nada disso. Era acolher, atender fraternalmente, assim como a gente gostaria de ser atendido se estivesse naquela condição. E aí, naquele momento, ela veio e ela tinha um problema familiar muito importante, que quando ela estava longe era ruim, quando ela estava perto era ruim, dos familiares. E aí que eu digo que a espiritualidade e a mediunidade, ela vem por linhas indiretas. Na parte da tarde eu tinha ido num encontro, no CAPS, em Osório, e aí eu tinha uma mensagem que tinha sido distribuída. E o que era a mensagem aquela? É a historinha da era glacial, onde tudo congelava e os bichinhos morriam congelados lá, né? Era uma historinha. Eles, como é que eles conseguiram fazer lá a historinha para não congelar?
As famílias dos bichinhos se abraçavam, se amontoavam, se juntavam e se aqueciam, aí não congelavam. Deu certo com a maioria, menos com a do porco-espinhos. Né? Na hora que eles se abraçavam, se juntavam, um tirava sangue do outro, né? Porque o espinho de um espetava no outro. Aí eles se afastavam e congelavam. Eu entendi aquela mensagem como um momento, né, de que eu poderia passar para ela. Puxei da bolsa, né? Ela levou, emocionada. Ela ia fazer que nem um porco-espinho, né? Ela ia ficar meio perto, meio longe, para não congelar e para não se espetar. E foi uma intuição de dar aquilo, mas por que? Daí a gente fica pensando, por que será que eu recebi aquilo naquele dia? Por que naquele dia apareceu outra pessoa com aquela temática? Vai saber, né? Porque a doutrina espírita, a primeira coisa que a gente faz, então, é levar com o racional. Foi um acaso, né? Para não ficar achando que eu sou, né, meio de, ponte de, eu sou nada, né? Que nem o Chico contava uma historinha que alguém dizia que tinha sido o domador de leões, e não sei o que, ele tem uma piada que Chico fazia, Chico Xavier, e depois eu acho que eu fui a pulga do leão, né? Quer dizer, a gente é insignificante perto das coisas. E no momento que nós aqui, foi dito também no Evangelho, quem se exalta, né, será diminuído. Então, gente, ó, o oráculo de Delfos, lá na Antiguidade, Joana d'Arc, lá na Idade Média, né, Edgar Cayce, né, a família Fox no início da doutrina espírita, Chico, Divaldo, todos medianeiros, né? Chico, Divaldo, talvez missão. Nós, médiuns, e muitos aqui, mais ostensivos que outros, tarefeiros. Eu gosto de pensar assim, a gente tem uma tarefa, né? Ferramenta para subirmos, né? A gente tem essa ferramenta para intercâmbio. E eu lembro também que aprendi em determinado momento do estudo que a gente pede tanto, né, para os espíritos virem, que os bons venham em nosso socorro, e a gente não se lembra que a gente também tem que chegar um pouquinho para cima, né? Porque é difícil, quanto mais puro o espírito, mais dificuldade ele tem de se aproximar da materialidade. Então, que a gente ajude um pouquinho, se elevando um pouquinho para chegar mais perto, né? Eles veem a metade, a gente vai a metade é muito, né? Já estou achando. Mas, enfim, que a gente vai em direção, né? E serve, então, de comunicação. Às vezes, o do lado de lá quer, né? Também esse acolhimento, ele quer também esse desabafo, né? Vem como orientação, desenvolvimento, e com Jesus vem a questão do de graça recebeste, né? E de graça deves dar. Porque muitas pessoas, muitas crenças, de alguma forma fazem disso um modo de vida, cobram, né? E isso compromete muito, porque a mediunidade ela não está assim à minha disposição. Os bons espíritos não estão à minha disposição. Hoje, quando eu vim, eu pedi que me acompanhassem, pedi que pudesse me auxiliar, né? Agora há pouco, sentada ali, ouvindo aqui, roguei que, embora as minhas imperfeições eu pudesse ser de alguma forma auxiliada, para que cada um de vocês que aqui vieram, trazidos por sua fé, que possam encontrar aqui aquilo que precisavam, né? Que possam levar daqui aquilo que necessitam para fazer isso brotar. Porque não é como um solinho que tu vem, faz, vai embora, vem, faz embora. É uma semente para fazer germinar, né? Como é que a gente germina, né, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa abnegação com disciplina, com boa vontade, com autoconhecimento, né? Com auxílio de Jesus. A gente fala da educação com Jesus. E aí eu encerro com a ideia de que foi dito aqui pelo nosso colega querido que leu o Evangelho, que aquele homem que ia morrer de sede no deserto teve então uma intuição, isso é mediunidade, né? E ele foi em busca da água. E aí a gente fala também de outras parábolas, tem tantas, cada vez, né, uma melhor que a outra, que Jesus também prometeu que dessa água, se beberes dessa água, nunca mais terá sede, né? Porque ela completa, ela limpa, ela ajuda, e o que a gente pede, né, é isso na oração.
Ajuda-me, que o céu te ajudará, também foi dito. Então, na verdade, gente, tudo já foi dito. Eu lembro, então, encerrando aqui, eu lembro que eu ganhei um livrinho, Pão Nosso. Pão Nosso. Um dia lá, Pão Nosso, um livrinho do Chico, e aí eu botei na cabeceira da cama e de noite eu pensei, Senhor, me dê uma boa mensagem, né? Uma mensagem que eu possa, né, crescer enquanto pessoa espírito, enfim. Abri, mensagem 50, número 50 mensagem, ao acaso eu abri. E o nome da mensagem essa é a mensagem. Gente, confesso que eu fechei meio com medo, né? Pedi a mensagem, abri essa mensagem. Meu Deus, larguei ali. Respirei, não, era no início isso, né? Peguei de novo e dizia mais ou menos assim. Hoje, pergunto para vocês, vieram atrás de uma nova mensagem? Aquele dia eu pedi uma nova mensagem. E o livrinho, através, né, da mediunidade de Chico, me disse, eu compartilho com vocês, não tem nova mensagem, é aquela. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem de amor, né? Amor incondicional. E a gente dá condição para amar, né? Se tu for bonzinho, eu te amo. Né? Se não desobedecer, eu te amo. Não, o amor incondicional. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos ama e nós queremos botar a condição no outro. Na verdade, o que nós ganhamos também é vida em abundância. Que a gente possa compartilhar, fazer a partilha disso, né? De graça, sem exigir nada em troca. Agradeço muito, muito, muito a oportunidade de vir, né? De poder estudar, de poder receber, de poder ouvir, que diz que a mensagem é para o ouvido mais próximo, e o mais próximo é o meu, né? Então, tomara que eu consiga, de alguma forma, praticar o que eu digo, que como Jesus dizia, que meu sim seja sim, e que meu não seja não. Que possamos ficar em paz e até que nos vejamos de novo. Que Deus os guarde na palma da sua mão.